toda essa polêmica em torno dos números da Covid, que o governo federal, o ministro lá, ministro interino, mas não é interino, né, o Pazuello, general, o Ministério da Saúde, sob as ordens de Bolsonaro, decidiu divulgar mais tarde, esconder os números, agora o governo voltou atrás. Tudo isso só ilustra algo que eu vim insistindo, venho falando, a fraqueza de Bolsonaro, o quão frouxo ele é, por um lado, e por outro lado, a força de nossas instituições. Ele é o presidente da República, presidente eleito. A presidência tem poder. Ele está no cargo e exerce o seu poder. A questão é que poder controla poder. No caso da pandemia, o mais emblemático, sempre é bom enfatizar, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que estados e municípios poderiam adotar as políticas que bem desejassem sem interferência do governo federal. E aí o governo federal começou a fazer o que estava na sua alçada, o que está na sua alçada, o que está na sua margem de manobra. Primeiro, o presidente da República tem a prerrogativa de indicar e demitir ministros. Mandetta era um ministro que ia numa determinada linha da qual Bolsonaro discordava. O que Bolsonaro fez? Demitiu Mandetta. Demitiu no dia 13 de abril. Perdão, 16 de abril ele saiu. Mas a partir do dia 3, os empenhos, né, que são os gastos que serão efetivamente realizados pelo Ministério da Saúde, diminuíram drasticamente. Provavelmente porque Mandetta, ali naquela altura, dia 13, já estava sentindo que a situação tinha se complicado, que ele iria sair em poucos dias. E a partir de lá, foi mantido assim. Quando o ministro seguinte foi nomeado, Nelson Taik, quando ele foi nomeado, antes dele ser nomeado, o Pazuello foi colocado como secretário executivo do Ministério, que é o segundo cargo na hierarquia. E também ali, junto com o Pazuello, como secretário executivo, outros militares foram nomeados para cargos importantes dentro do Ministério da Saúde. Por que Bolsonaro fez isso? Militar, ele é treinado para seguir ordens. Está dentro de um governo, vai seguir ordens, desde que as ordens sejam legais, né? Então, o Pazuello segue ordens de Bolsonaro. O militar é treinado assim. Ele entra na corporação militar, se ele não seguir ordens, vai dar errado o dia que for para a guerra. Então ele é treinado para seguir ordens. Ordens, obviamente, que levem ao objetivo que é vencer a guerra, né? Então o Pazuello segue as ordens de Bolsonaro. Aí o Nelson Taik viu que não dava para ficar, sentiu que ele poderia queimar a sua reputação como médico tecnicamente bem preparado, empresário de sucesso, saiu. E aí Bolsonaro, como ele não está preocupado com o número de mortes, resolveu manter, entre aspas, de interino, o ministro Pazuello, né? Secretário executivo, se tornou ministro. E o que vem acontecendo? Tudo que não é da alçada do SUS e que pode ir contra a saúde dos brasileiros, eles vêm fazendo. O que não é da alçada do SUS? Dar entrevistas coletivas diariamente às 5 horas da tarde. Isso fazia o Mandetta. Depois, sob as ordens de Bolsonaro, o ministro atual não faz. O que não está? O SUS não consegue interferir nisso. O que o SUS não consegue interferir? Na divulgação dos dados. Os dados podem ser divulgados às 15 horas, 17 horas, 18 horas, 22 horas. O que o SUS não consegue interferir? Se os dados serão ou não divulgados. Outras instituições interferem, eu vou dizer já como. Tá? Então aí Bolsonaro começou a dar ordens, e aí é interessante, a loucura completa de Bolsonaro. Ele não está nem aí, diz que todo mundo vai morrer mesmo, né? E não assume as consequências de suas decisões. Olha, todo mundo vai morrer mesmo. Tá bom, então está aumentando o número de mortes, aumentando. E aí ele diz, bom, agora está acontecendo o que eu queria, todo mundo está morrendo mesmo, mas não vamos divulgar o número de mortes, porque a reação é muito grande. Ora. Né? E aí a reação foi imensa, foi geral, com panelaço, com a Rede Globo fazendo o plantão do Jornal Nacional no horário da novela. E agora, como esses dados são compilados, o sistema nosso, o Sistema Único de Saúde, é um sistema complexo, que é um sistema tripartite que depende da ação de municípios, estados e governo federal. Como os dados divulgados pelos Ministérios da Saúde são informados lá na ponta
por hospitais, postos de saúde, por municípios, dos municípios para os estados, dos estados para o governo federal. Agora se criou um site que centraliza os dados vindos dos governos estaduais. E aí não importa mais o que o Ministério da Saúde vá ou não divulgar. Bolsonaro recuou nessa decisão, mostrando que ele de fato é um covarde. Bolsonaro se comporta como um covarde. Eu chamo a atenção de duas coisas que juntas resultam na impossibilidade ou na praticamente impossibilidade de um golpe no Brasil. Possibilidade, eu nunca digo que tem 100% de uma coisa não ocorrer, 100% de chance de uma coisa não ocorrer, 100% de chance dessa coisa ocorrer. Sempre pode ter 1%, 0,1%, né? Pode ter 0,1% de ocorrer um golpe, mas é mínima a chance, porque Bolsonaro é medroso, é acovardado e porque as instituições são fortes. Este episódio da divulgação dos dados mostra isso. Ele sofreu pressão, recuou, agora vai divulgar os dados. Talvez divulgue até no horário lá do Jornal Nacional, a tempo do Jornal Nacional, que era o que ele queria evitar. Talvez, vamos ver. Se não for, ele vai ter plantão do Jornal Nacional. Ele pode ficar jogando para mais tarde, né? Então o plantão sai na hora da novela, ele divulga meia-noite. Ele vai se dar mal, porque aí todos os jornais do dia seguinte, a começar pelo 1º da manhã, os Bom Dias Brasil por todo o Brasil, Jornal da Tarde, enfim, vai ser o dia inteiro divulgando aquela notícia dos mortos do dia anterior. Então ele não tem saída. Tanto ele notou que não tem saída que ele resolveu em algum momento não divulgar. E também não tem saída, porque a divulgação ocorrerá, como eu já disse. Bom, então, esse tema da divulgação mostra isso, que Bolsonaro é acovardado, Bolsonaro é frouxo, quando ele sofre pressão, ele recua. E aqui, neste caso, ele sofreu uma dupla derrota, porque ele fez com que a sociedade se mobilizasse, as instituições brasileiras, instituições essas tão mal faladas por muita gente, as instituições se mobilizaram, quais sejam os governos estaduais, e criaram um site que vai centralizar os dados. Então agora o governo federal, além de ter tomado uma decisão errada, que foi duramente criticada, além de ter tido que recuar nessa decisão, ainda criou uma fonte alternativa de informação. Ele não detém mais o monopólio da divulgação dos mortos por Covid diariamente. Então Bolsonaro faz tudo errado, né? E tudo isso ele vai sofrendo desgaste, ele vai perdendo apoio. Ele é o presidente da República, foi eleito, há uma Constituição, há um mandato fixo. O que ele está fazendo com nós brasileiros é um verdadeiro absurdo. Nós todos somos vítimas disso. Eu sei que eu posso ser atingido pelo coronavírus, qualquer um pode vir a óbito, qualquer um. Né? Pessoas jovens já faleceram, pessoas que praticam esporte, nossos parentes, pessoas muito queridas nossas, e ele, de fato, é responsável. A gente não sabe quem deixaria de morrer, mas certamente se o presidente da República tivesse tomado as medidas corretas ou estivesse agindo na direção correta, o número de mortos não seria o número de mortos que nós temos hoje. A situação de Bolsonaro vai piorar ainda, porque estamos na casa dos 30 mil, vamos pular para a casa dos 40 mil, infelizmente. Vamos pular para a casa dos 50 mil mortos, infelizmente. As previsões em todos os lugares do mundo, todos os modelos têm previsões muito ruins para o Brasil. Previsões de 90 mil mortos, previsões de 100 mil mortos, há previsões de 125 até mesmo 150 mil mortos no Brasil. E essa pressão vai aumentar sobre Bolsonaro. Essas mortes irão cair no colo de Bolsonaro. Ele será responsabilizado por isso. Quando é o presidente da República, ele tem a proteção do imenso poder que tem a presidência e das prerrogativas, de todas as proteções que o presidente da República tem. Mas o mundo dá voltas. Um dia ele sairá do cargo, seja por uma deposição, seja por uma derrota eleitoral, e ele pode muito bem vir a ser responsabilizado por tudo que está acontecendo no Brasil. Bolsonaro e muitos de seus, eu diria até diante disso que a gente está vendo, praticamente cúmplices nesse genocídio completamente irresponsável que está acontecendo no Brasil. Bom, termino aqui o vídeo, agradeço você ter vindo até aqui. Eu falei hoje das consequências dessa tentativa de esconder dados
que Bolsonaro fez na semana anterior. Peço que você se inscreva no canal, peço que comente os vídeos, divulgue esse canal para os amigos. Esse canal é um canal de análise, não é um canal partidário, de visões para tentar lhe persuadir que isso ou aquilo está certo. Isso é você quem decide. Esse é um canal de análise, portanto eu peço que você se inscreva no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, tem assinantes o canal, a assinatura me ajuda a me dedicar cada vez mais para o canal. Um grande abraço.